Olá pessoal, estamos na nossa semana 2. Essa é a nossa segunda videoaula da semana, atividades do processo de software. Então a gente acabou, já sabemos quais são as atividades, e aí essa videoaula é para dar uma explicação um pouco sucinta, até porque nas próximas 4 semanas a gente vai falar de cada atividade separadamente. São essas 4 atividades: requisitos de software, desenvolvimento de software, testes e evolução. Aqui está falando sobre os processos reais de software, que sempre tem a especificação, projetar o sistema, implementar e testar. As 4 atividades básicas do processo, especificação, desenvolvimento, validação e evolução, são organizadas de forma diferente conforme o processo de desenvolvimento. Acho que isso ficou bem claro na aula passada, na videoaula passada, mas como exemplo aí a gente pode comparar o modelo em cascata com o desenvolvimento incremental. Todos dois têm essas 4 atividades, perfeito? Mas a forma como elas estão inseridas nesses dois modelos são diferentes. Porém, sempre vão existir essas 4 atividades, não importa o modelo, ok? São essas 4 atividades, eu vou ler a definição e depois comentar um pouquinho sobre cada uma delas. Especificação de software. A funcionalidade do software e as restrições a seu funcionamento devem ser definidas. Quando a gente fala de especificação de software, a gente já pensa em requisitos. Requisitos funcionais e não funcionais. O que são os requisitos funcionais? Funcionais vem de funcionalidade. Então, requisitos funcionais são as funcionalidades que o software deve ter. Requisitos não funcionais seriam as restrições. Como assim? Vamos ao exemplo calculador de novo. Bom, o cliente falou comigo, olha, os requisitos funcionais. Quais são as funções? O software tem que somar dois números, tem que conseguir subtrair dois números, tem que conseguir multiplicar dois números, tem que conseguir dividir dois números. Beleza? Tá. Restrições. Olha, a primeira restrição que ele colocou é que tem que ser feito na linguagem C. Isso não é uma função do software, isso é uma restrição, uma imposição. Olha, o software vai ser feito na linguagem C. Outra restrição, o software tem que funcionar multiplataforma. Então, isso não é uma funcionalidade, isso é uma restrição ao software, é uma imposição a ele. Outra restrição, qualquer uma das funções, soma, subtração, multiplicação ou divisão, ela tem que responder ao cliente, ao usuário que está usando a calculadora, em até 2 segundos. Então, isso é uma restrição também, em relação ao desempenho, ao tempo de resposta. Não é uma funcionalidade, funcionar em até 2 segundos, não. É uma restrição, uma imposição. As funções têm que dar um retorno ao cliente, né, a resposta da operação, em até 2 segundos. Tranquilo? Então, a especificação do software define requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Projeto e implementação de software. O software deve ser produzido para atender às especificidades. Bom, o que seria o projeto? Projeto é a parte burocrática de você planejar. Não é colocar a mão na massa ainda. Como assim planejar? Quais softwares eu tenho que ter instalado na minha máquina? Quantas máquinas eu preciso? Equipe. Eu preciso de quantos desenvolvedores, quantos testadores de software, quantos gerentes, quantos analistas de sistemas. Bom, é a calculadora, tá? Eu vou fazer quantos códigos? Um arquivo, dois arquivos, três arquivos. Vou colocar interface, vou colocar layout. Então, definir tudo, deixar tudo definido para depois, na hora que uma outra pessoa ou uma outra parte da equipe for implementar, ela preocupa-se apenas com o código. A forma, né, como vai ser o código, se vai ser em um arquivo ou mais arquivos, isso já foi definido no projeto de software. Então, quando falar em projeto, pensa apenas, resumindo, né, em definição de componentes, tanto de software quanto de hardware. E também da equipe técnica.
quantas pessoas eu vou precisar para fazer aquele software. Implementação é implementação, né? Não tem muito o que discutir aí. Validação de software. O software deve ser validado para garantir que atenda às demandas do cliente. Aqui é um ponto importante, porque é o seguinte, a validação de software a gente pode pensar apenas em testar o software, mas não é apenas isso, tá bom? Porque vamos, por exemplo, a gente testou o software e a gente viu lá que a função de soma está funcionando, função de subtração também, multiplicação também e divisão também. Ah, então o software está pronto. Não, eu tenho que validar ele em relação ao que o cliente me pediu. Então, nesse momento, eu vou lá no documento que foi criado aqui, que existe um documento que é criado aqui, onde está escrito todas as funcionalidades do software e restrições. Então, aqui eu faço um checklist. Opa, essa função foi feita, essa restrição foi atendida, essa segunda função foi feita, essa outra restrição foi atendida. Então, aqui na validação de software, eu dividia ela em dois tópicos, né? Dois subtópicos. A parte de testar o software, está fazendo tudo corretamente, e depois verificar se o software que foi feito está de acordo com o que o cliente pediu, com as demandas do cliente. E a última atividade é a evolução de software. Então, por este nome aqui, a gente pensa apenas, né? Pode pensar apenas em deixar o software melhor. Evolução, a gente pensa, vai ter novas funcionalidades. Colocar novas coisas, colocar potência, equação de segundo grau, fatorial, Fibonacci, teorema de Pitágoras, seja lá o que for. Mas não é apenas para isso. Ele vai evoluir para atender às necessidades de mudança dos clientes. Então, o cliente pode pedir novas funcionalidades. Você, equipe, né? A equipe pode ter encontrado erros e tem que corrigir os erros. E até mesmo alguma nova lei, alguma legislação aí que entrou em vigor. E aí o software tem que se adequar a essa nova legislação. Tranquilo? Um exemplo bem básico aí. Vamos supor que o software não tinha a questão de acessibilidade, e aí foi imposta uma lei que todos os softwares devem considerar acessibilidade. Então, não foi o cliente, não foi um erro no software, mas foi uma legislação que impôs essa nova mudança. Tranquilo? Então, essa aula é mais curta, né? É só para apresentar, dar uma noção geral do que são as 4 atividades. E aí, semana 3, a gente foca na primeira atividade, especificação de software. Semana 4, projeto e implementação de software. Semana 5, validação de software e evolução de software. A semana 6, ela já é a nossa semana final, e aí é focada só em prova, avaliação, autoavaliação e avaliação institucional. Beleza? Bons estudos, estou à disposição de vocês. Abraços a todos.